paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus por esse momento aqui, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Está comigo o professor Elias Silva. Quero também agradecer a direção local, o pastor Fernando Júnior. Estamos aqui sintonizados na AD Alto da Alegria. A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com essa audiência, para que nós venhamos juntos estudar a nossa lição de número 10, a proteção divina. Irmão Bruno, qual que é o nosso textuário? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Verdade prática, Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Amém, meus irmãos. Dentro desse contexto das promessas de Deus, nós vamos estudar hoje a lição de número 10, que tem como título a promessa da proteção divina. E nós vemos que essa promessa da proteção divina, irmãos, não é apenas uma frase, uma letra morta. Ela é uma proteção real. E nós vamos ver ao longo do nosso estudo o que se trata dessa proteção divina. Como que nós estamos expostos diariamente aos ataques infernais, aos ataques das forças espirituais da maldade, aos ataques do nosso adversário, e só com a proteção divina é que nós estamos cobertos. Então, a promessa da palavra contra a tentação, quando o Senhor ele nos promete nos proteger de várias situações de doença, de perigos, situações de morte, situações contra infortúnios. E nós vemos na nossa leitura que o Senhor Jesus, ele, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o nosso Senhor Jesus, sendo filho de Deus, ele na sua condição de homem, ele foi tentado pelo diabo. Então, ele foi conduzido ao deserto e durante 40 dias ele foi tentado. Nós vemos aqui que no grego a palavra diabo, ela vem de dois radicais, né? Dia e bolos. Dia, irmão Bruno, significa através de, entre, separar. Então, dia, no contexto, ele quer ficar entre nós e Deus, fazendo essa separação, de modo que nós não nos conectamos com o nosso espiritual, e sim com as coisas que nos afastam de Deus. Enquanto bolos quer dizer lançar, arremessar, jogar. Lançar-nos do quê? Tirar-nos da presença de Deus, nos jogar. Em um significado mais geral, ele significa aquele que separa, aquele que lança-se por cima para separar da presença de Deus. Então, ele ataca para separar. Então, no sentido cristão religioso, nós podemos dizer que é aquele que acusa, que semeia a discórdia e a mentira. Então, ele está sempre associado à figura do mal. Ou seja, o mal aqui é o mal com L, né? O contrário de bem. Então, o adversário de nossas almas, ele está associado sempre ao mal. Então, ele é tentador. Ele nos tenta. E aqui, como nós estávamos conversando, irmão Bruno, quando fala tentação, normalmente, a gente tem aquela ideia de que a tentação era sempre para o mal. Mas a tentação, normalmente, ela vem revestido por algo bom. Algo bom, aparentemente, naquele momento, ela pode ser bom. Ela se transforma no mal pela desobediência. Dado que nós somos seres animados, né? Nós somos homem, nós temos uma alma. E a nossa alma, ela trabalha basicamente em cima dos nossos sentidos. Então a tentação é provocada pelos nossos sentidos, pela nossa visão. Nós somos atraídos para ver pela visão. Então nós somos animados pela visão. Né? Pela nossa audição, somos traídos, tentados pelo prazer da audição. Então, o inimigo, ele sabe como nos atrair. Muitas vezes nos atrai pela visão,
pela audição, pelo tato, através do toque. Nós desejamos tocar, pegar. Então nós somos atraídos, tentados pelo tato. Também pelo olfato, pelo aquilo que olfatamos, né? O prazer que nós temos pelas narinas. E também pelo paladar, degustar. Prazer pela boca. Interessante, professor Elias, que o senhor falando sobre paladar, né? Então, o inimigo, ele oferece lentilhas, né? Sei que alguns já sabem que são lentilhas, mas para outros que não sabem, lentilhas são comidas, né? Um prato saboroso. De comida saboroso. Então, o inimigo, ele, em Efésios 6, verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, né? Então, o que a gente observa aqui é que o inimigo, ele não é físico, né? Ele é espiritual. Então, como o apóstolo Paulo fala das regiões celestiais, nossa mente está em constante batalha, porque a cada dia, a cada minuto, o inimigo ele tenta entrar na nossa mente. Só que quando nós temos a mente de Cristo, estamos firmes na palavra, ele não consegue entrar. Assim aconteceu com Jesus, Filho de Deus, que foi conduzido ao deserto e venceu através da firmeza da palavra de Deus. Então, quando nós temos a palavra de Deus firme em nosso coração, a gente vence as armadilhas do adversário. A gente não cai por qualquer coisinha, né, por qualquer situações. Então, porque a gente está firme na palavra de Deus. Perfeito, irmão Bruno. Ainda nessa questão do paladar, a gente vê que nós temos exemplos de pessoas que foram traídas, foram tentadas pelo seu paladar. Nós vemos que a nossa primeira mãe, a Eva, né, o inimigo a tentou pelo paladar e pela visão. E viu o fruto que era bom e o seu gosto desejável. E ela comeu em desobediência à ordem divina de não tocar naquele fruto, porque aquele fruto ele estava ali como um divisor de comunhão entre Deus e o homem. Nós vemos a história de Esaú, quando ele voltou do campo, faminto, e ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Então ele cedeu à tentação. Então o inimigo ele vai sempre nos tentar por aquilo que mais nos atrai naquele momento. No caso, se você está com fome, ele vai... maior necessidade, na maior necessidade. E aquilo que é nosso imediato, que o nosso sentido mais nos está ali clamando. Nós vemos que quando nós conversamos na tentação do deserto, o Senhor Jesus, ele depois de 40 dias e 40 noites em jejum, ele teve fome. Mateus 4, exatamente. Do versículo 1 até o versículo 11. Então o inimigo das nossas almas, ele se aproveitou daquele momento de fragilidade e disse: se tu és o Filho de Deus, né, mande que essas pedras formem pão. É interessante, irmão Bruno, que eu estava analisando enquanto eu estudava esse texto, me veio aquela seguinte pergunta: como que Jesus, estando cheio do Espírito Santo, depois de 40 dias de jejum, como que ele foi conduzido? Como que o inimigo ele o levou? Fala que o inimigo levou, o inimigo colocou ele diante das pedras para transformar em pão, levou diante do pináculo do templo. Irmão, o inimigo não levou. Jesus, na sua caminhada, irmão, tem uma linha muito tênue, quase indivisível, entre você ser tentado e você ceder à tentação. O próprio Jesus, mesmo cheio do Espírito Santo, o inimigo ali, de forma, como o irmão disse, invisível, tentou na sua fome. Tentou na sua fome. Tentou ele a buscar a glória do mundo. Tentou ele a adorá-lo. Mas ele não cedeu. Por quê? Porque ele estava ali com toda a história da humanidade, com toda a nossa vitória nas mãos. E se ele fracassasse, seria o fracasso de toda a raça humana. Então, aqui, por isso que esse Jesus, esse Senhor, que venceu, né, o inimigo com todos os seus ardis, ele é o garantidor da nossa vitória e da nossa proteção.
Então, por isso que hoje ele é o autor e o consumador da nossa fé e da nossa garantia que nós estamos com ele e ele é o nosso protetor. O salmista diz: ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Então a gente observa aqui, professor Elias, que ele nos cobre. Ele nos cobre. Quem nos cobre? Deus. Porque a presença de Deus aqui é um refúgio, é uma segurança. Então, em meio aos perigos, em meio a tempos perigosos, em meio a perigo espiritual, a presença de Deus aqui, ela é constante naquele que teme ao Senhor, naquele que está na obediência da palavra de Deus. Então, a gente pode observar Davi. Davi confiava plenamente em Deus como seu refúgio. Davi aqui, ele enfrentou Golias, né? Davi aqui confiava tanto em Deus que, apesar de ser perseguido pelos seus adversários, né? Apesar de ser perseguido pelos seus adversários, ele era um jovem inexperiente. Quando iniciou, inexperiente, não tinha experiência de guerras, de nada. E Deus foi guiando Davi. Deus foi direcionando, ensinando Davi como vencer as batalhas da vida, como vencer o perigo espiritual. Perfeito, irmão Bruno. É verdade, porque nós vemos que Davi, no tempo dele, ele enfrentou as guerras dele. E Deus esteve com ele. E hoje, no nosso tempo, durante o tempo da nossa existência, as nossas guerras são para o tempo presente. Mas a palavra e a proteção do Senhor, que o Senhor promete, ela é a mesma. Quando o irmão disse aí das forças espirituais, a gente vê que essas forças espirituais, elas atuam nas regiões celestiais, tanto as forças do bem como as forças do mal, elas estão nas regiões celestiais. E o apóstolo Paulo, né, na sua carta aos Efésios, ele usa esse termo, né, nos lugares celestiais. Interessante, irmão Bruno, que durante a carta, é uma carta até curta, com 6 capítulos, mas o apóstolo Paulo ele cita 5 vezes a questão regiões celestiais. E dessas 5 vezes que ele cita, 3 vezes ele cita as regiões celestiais, os principados e potestades. 3 vezes ele cita para o bem. E 2 vezes ele cita para o mal. Então significa que nessa mesma região estão em disputa, né, as forças espirituais do bem e as forças espirituais da maldade. Porém, como que vamos vencer? Nós vamos vencer se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus. De forma prática, nós temos algumas lições que nós temos que praticar. Algumas lições de vida que nós, enquanto cristãos, que estamos colocados nessa luta espiritual, nós temos que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte a fazer, irmão Bruno? Primeiro, é uma consciência espiritual. A primeira coisa que nós temos que ter como cristão é uma consciência espiritual. O que é essa consciência espiritual? É conhecer a realidade dos lugares celestiais e dessa força celestial. Esse é o primeiro ponto, que você não está brincando de ser crente, nós não estamos brincando com as forças espirituais do mal. Essas forças espirituais do mal estão aí de forma muito potente e ardilosa e presente. O próprio Jesus, depois de 40 dias, ele esteve diante dessas forças espirituais, né? A segunda parte que nós temos que ter é uma vida de oração. Porque a batalha espiritual, ela exige uma vida de oração. Tá? Uma vida constante de busca, de forças e direção do Espírito Santo. Também, nós temos que ter também obediência à palavra. Sem obediência à palavra, nós estamos em desobediência. E nós tornamos presas fáceis do maligno. O próprio diabo, ele tentou ganhar a confiança citando a palavra para Jesus. Ele citou: olha, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, né? Transforma essa pedra em pão. Aí o Senhor Jesus: está escrito, está escrito, está escrito. Ele venceu o inimigo citando a palavra. Porque, ao contrário de Jesus, o inimigo citou a palavra pela metade. Então ele citava
meia verdade. Ele não estava a palavra completa. E para finalizar, nós temos que ter comunhão com os cristãos, com os santos, com os crentes. Porque a comunhão com os outros crentes em Cristo é essencial para o crescimento espiritual e a luta contra as forças do mal. Porque juntos nós somos mais fortes. Você nunca viu alguém vencer uma batalha sozinho. Ele tem que estar num exército. Muito interessante, professor Elias. Vencer batalha sozinho, eu estou citando essa palavra, que nós, como iniciamos a caminhada, né, com Deus, nosso Senhor Jesus, nós todos temos que se equipar, porque estamos em guerra, né? Sabemos disso. Um soldado não vai para a guerra sem se preparar, sem levar o seu escudo, sua espada, né, sua armadura. Então, o cristão é a mesma coisa. O cristão tem que levar o escudo, a espada e a armadura e o capacete. Tem que ir equipado, porque não estamos indo para um piquenique, um passeio. O inimigo, assim como diz João, ele fica rodeando, buscando a quem tragar. Se não dependesse de Deus, ele já teria nos engolido vivo. Então a gente pode observar, eu quero citar a passagem de Pedro, que Pedro ele foi usado pelo inimigo. Quando Jesus disse que ia ser crucificado, o inimigo usou a vida de Pedro ali para dizer que isso não iria acontecer, mestre. Então Jesus imediatamente discerniu o que estava se passando no coração de Pedro. E ele disse: para trás de mim, Satanás. Então não observe. Pedro, não com Pedro, mas com aquela força que queria. Aquela força, né? Não com Pedro, mas com a força que estava fazendo Pedro tirar a verdade que Jesus estava, o foco de Jesus. Então, a gente observa a força do inimigo que tem, porque Pedro andava com Jesus, estava com Jesus, aprendia com Jesus, e naquele momento ali, o inimigo, vou pegá-lo agora, vou tentar agora entrar na mente dele e fazer ele falar para Jesus, desvalorizar a palavra dele. Perfeito, irmão Bruno. Você vê que isso é uma força latente, porém invisível. Não estava tendo uma guerra física ali, como se fosse uma disputa de terreno no campo físico. Uma conversa normal entre duas pessoas, entre um discípulo e um mestre. E o discípulo, na tentativa de querer tirar o mestre daquele sofrimento aparente, inicial, porque o Senhor Jesus tinha um foco muito maior, que era cumprir a sua missão e garantir o resgate da alma do ser humano que estava nas garras do inimigo por conta da própria desobediência do homem. Então irmãos, o que nós vemos aqui é que muitas vezes nós somos presas, nós somos usados como influências do mal sem nós nem percebermos. Às vezes até na igreja mesmo, num comentário, numa relação familiar, num local de trabalho, numa repartição pública, nós somos influenciados para dizer coisas que Deus não aprova e não agrada, porque nós não vigiamos, nós não estamos em espírito e nos deixamos levar pela carne. E o Senhor Jesus, como ele era espiritual, a natureza espiritual, ele identificou que existia ali uma tentativa do inimigo das nossas almas a Pedro para tirá-lo do seu propósito, né? E é tanto que lá na frente, Jesus ele fala para os discípulos, ele fala assim: Pedro, eis que Satanás pediu para se andar com vocês 12, como cirando o trigo. Porém, eu roguei ao Pai por vocês. E vocês, quando se converterem, fortalecem os seus irmãos. Ele deu a deixa, ele deu a dica, ele deu o relatório completo de como eles estavam vulneráveis naquele momento. É tanto, irmãos, que é tão verdade que daqueles 12, um se deixou. E foi aquele que, numa atitude de não vigiar, entregou o Senhor Jesus à morte por 30 moedas. Então, essa necessidade de estarmos em alerta o tempo todo, porque nós, como seres humanos, nós não temos capacidade
de identificar todos os ardis. É por isso que o Espírito Santo, como nosso protetor, ele vai nos alertar. Ele vai nos dar discernimento para que nós identificamos quando que aquelas sugestões, muitas vezes, que estão do nosso lado, ela pode ser até uma sugestão do próprio maligno para nos enlaçar. Porque o inimigo, irmãos, ele não nos obriga a fazer nada. Ele nos tenta. Ele nos tenta. Como nós dissemos aqui, nós somos tentados pela nossa própria condição humana, pelos nossos sentidos. Ele vai usar os nossos sentidos contra nós mesmos. É por isso que na lição 10 nós temos essa necessidade dessa proteção divina, porque nós não temos capacidade de enxergar o mundo espiritual, a menos que o Senhor Jesus, na figura do Espírito Santo, através do seu Espírito Santo em nós, ele nos alerta, nos alerte, né? Interessante, muito bom, senhor, a sua aplicação. Interessante, eu fico observando a vida do jovem Daniel, né? Eu vejo aí no slide a armadura de Deus, e eu vejo que o jovem Daniel, ele estava bem equipado, né? Em um decreto do rei, né? Em um ambiente babilônico, onde um jovem que Tudo temente a convergia Deus, contra a fé dele. tudo Era contra a fé tudo. dele. E ele acabou ainda sendo lançado na cova dos leões. E a gente vê a proteção de Deus aí, é que Deus envia um anjo. Deus protege, fecha a boca do leão. E a gente aplicando na nossa vida, quando nós temos essa armadura, estamos equipados, Deus ele ainda nos blinda de qualquer adversidade, de qualquer situação. Então a gente observa aí em Daniel 6, né? É um exemplo claro da proteção de Deus, né? Deus enviou um anjo para fechar a boca do leão, né? E Daniel saiu ileso, sem nenhum arranhão. Então, vale a pena confiar nesse Deus tremendo. Vocês que estão aí ouvindo esse podcast, vale a pena continuar sendo fiel, orando a Deus, e Deus irá lhe abençoar e irá livrar de qualquer adversidade da vida. É verdade, irmão Bruno. Como o senhor disse aí nesse slide, nós vemos aí essa representação que o irmão fez aí, chamada representação iconográfica. O que é a representação iconográfica? É quando alguém tenta descrever em uma figura as palavras de um texto, né? Aqui ele mostra um soldado pronto para uma batalha. Então aqui ele está mostrando o escudo da fé. O escudo da fé. Imagina o escudo. O que é escudo, irmãos? Nós vemos que nós somos o tempo todo atingidos por setas inflamadas. Então o escudo da fé, ele intercepta essas setas, né? Nós temos o capacete. Capacete é proteção mental da nossa mente. Como nós dissemos, a batalha não é no âmbito físico, é no âmbito mental. A nossa mente, ela é o campo de batalha. Então, essa proteção da armadura de Deus como capacete é quando vem os maus pensamentos, né? As investidas do inimigo de nossas almas, dos inquirinos, questionando nossa fé, questionando muitas vezes nossa condição. Às vezes estão passando por um problema físico, um problema de ordem familiar, uma fraqueza espiritual, às vezes, ou às vezes é um problema até de desacordo com os nossos, e aí o inimigo usa aquilo para nos atingir. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui vai dizer que a espada do Espírito, que é a palavra, como nós dissemos aqui, uma vida de oração, obediência à palavra, uma consciência espiritual e estar junto em comunidade, né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele estava dentro de um contexto, né, de um império. Ele era um cidadão romano, ele conhecia muito bem. Tanto que quando ele estava preso, tinha sempre um guarda, da guarda romana ali. Ele usava objetos do dia a dia para descrever. Ele via os exércitos em conquistas e como que os exércitos se preparavam. Quando chegavam diante do adversário, como que eles eram implacáveis diante dos adversários, diante dos adversários, ou diante daquela nação que ele queria impor o seu reinado. Então ele falava que bem assim é o inimigo de nossas almas. Mas ele, espiritualmente, ele mostrava que o crente, ele tem que estar protegido como soldado diante de uma guerra. Porque a guerra, ela é espiritual. O senhor falando do apóstolo Paulo, e
quão tanto o apóstolo Paulo foi atacado, né? Naufrágio, tanta coisa. Mesmo assim, a graça de Deus o bastava na vida dele, né? As adversidades que ele passou, tudo. Hoje em dia, muitos de nós crentes, às vezes não é fácil enfrentar essa adversidade. Claro que não é. Mas, com Deus sempre venceremos. É isso mesmo. Nós vemos aqui, ó, nessa outra representação, do nosso refúgio em Deus, né? Deus, ele é onipotente. O que é onipotente? É o que pode tudo. Ele é o nosso refúgio. O que é refúgio? É um local de esconderijo. É um local de esconderijo. Porque nós não podemos bancar o fortão, aquele que nunca está diante de ataques. Ele tem que saber quais são suas forças, quais são suas fortalezas e pedir refúgio ao Senhor. Quando ele vê que está em fraqueza, ele pedir refúgio e pedir a proteção. Nós vemos que a lição, ela vai trabalhar basicamente, a lição, né, que nós estamos estudando, ela vai trabalhar basicamente em 2 textos da Bíblia, né, que é o texto do Salmo 91, que é um salmo de proteção, e o nosso texto de Efésios, quando o Senhor diz, né, quando o apóstolo Paulo diz, das nossas armas espirituais. Então nós vamos aqui, ela está posta em 2 palavras significativas para nós, que é a questão da batalha espiritual. No Salmos 91, versículo 7, ele vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido, né? Efésios 6:12 é o versículo chave para todo cristão, quando o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, como nós dissemos desde o começo, que essa batalha, essa luta, ela não é uma luta sanguínea, não é uma luta corporal, e sim uma luta espiritual contra potestades, né? E potestades, toda luta e principados. Vence aquele que é mais forte. Então a gente tem que perceber como vamos vencer, né, a batalha espiritual. O que nós estamos fortalecendo, né? É a carne ou é o espírito? Interessante, eu quero citar aqui Neemias, né? Neemias, ele estava resistindo ao maligno, né? Porque na reconstrução lá dos muros de Jerusalém, né, ele enfrentou a oposição. Então Neemias ali, ele continuou na oração para vencer, porque ele foi muito atacado. Então, para vencer os ataques, ele permaneceu na oração. Exatamente, porque Sanbalá e Tobias, eles eram os representantes, tipicamente falando, representando das forças do mal, que contrapunham contra a construção daquele muro. Por que é muro, irmão? Muro é proteção, é guarda, é segurança. Qual que são os muros de proteção da nossa família? São as nossas balizas que nós colocamos para que nós não deixamos brechas, né? Então, a pessoa que faz muro, ela está reparando as brechas. E muitas vezes o nosso inimigo, ele até se coloca para nos ajudar a construir o muro, sendo que ele é o maior interessado em que não haja muros. É uma contradição, né? Então a resposta de Neemias vinha de Deus. Então ele diz: o Deus dos céus é quem dará bom êxito. Glória a Deus, o Deus dos céus. Neemias 2, verso 20. Então a gente vê que a fé desses homens, a perseverança, a obediência desses homens, trazendo para cá, aplicando na vida de todos nós cristãos, é um exemplo. É exemplo porque essas pessoas, a história delas já estão constituídas, prontas e acabadas. E nós ainda estamos construindo a nossa. E como que nós podemos ter como referência da nossa caminhada? São essas pessoas que já terminaram a sua caminhada. Qual foi a aplicação? Qual foi o cuidado que elas tiveram? Qual foi o momento que elas tiveram mais ataques do inimigo? E qual foi o comportamento deles? Nós vamos ver que a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 12, depois de citar a galeria dos heróis da fé, que venceram, né? Que acabaram com a força do fogo, que muitos foram
atacados de forma muito covarde, ele vai dizer que nós estamos cercados dessa grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Os heróis da fé, que venceram, perseveraram e hoje são postos por testemunho para que nós avancemos e façamos aquilo que foi feito. Nós conversávamos no começo que o apóstolo Paulo, aqui na sua carta aos Efésios, ele conhecia muito bem, né, essa força espiritual do mal, porque ele foi atacado, como o irmão disse, várias vezes, com prisão, com naufrágios, né, com espinhos na carne, mas ele nunca deixou de levar a palavra e cumprir o ministério dele. Interessante também, professor Elias, é que ao falar de armadura, a gente não está falando, quero deixar bem claro, a gente não está falando de armadura física, né? Porque Davi, ao enfrentar Golias, Davi, ao enfrentar Golias, Golias estava com armadura física, mas Davi estava com armadura espiritual, né? Então, a armadura de Deus, o contraste, né, entre a armadura humana e a armadura espiritual. Exatamente, continue. Então Davi disse: eu venho a ti, né, em nome do Senhor. Então, olha a armadura de Davi. Eu venho a ti, ela diz até assim: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. De 1 Samuel 17, verso 45. Então, a armadura aqui, ela é espiritual, a armadura de Davi, mas a de Golias era física. Então, às vezes, você pode se considerar pequeno, mas Deus tem te equipado com a armadura de gente grande, poderoso, porque Deus é aquele que dá a vitória, aquele que dá poder para você vencer. Exatamente, irmão Bruno. E não adianta estar só balizado, bem equipado fisicamente, né? A palavra do Senhor vai dizer nos Salmos que o cavalo se prepara para a guerra, mas do Senhor é a vitória. Então, o cavalo pode estar preparado, você está bem paramentado, com todas as armaduras de guerra, mas é o Senhor que nos dá a vitória. E essa luta, irmãos, ela é diária, né? Ela se dá em todos os âmbitos, seja você dormindo, seja você acordado, seja você na igreja, seja você no seu dia a dia, no seu trabalho, é algo que está intrincado, intrínseco na nossa própria condição humana. Por quê? Nós, enquanto humanos, nós lutamos com forças espirituais. Foi por isso que o Senhor Jesus disse, ó, não vos deixarei órfão, enviarei o meu Espírito, para que esteja convosco e em vocês. Porque ele sabia que no mundo teríamos aflição. É interessante que o Senhor Jesus ele podia falar assim, olha, se você estiver passando muita dificuldade, eu vou dar um jeito de te abstrair do mundo e te arrebatar. Não, ele disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Né? Então, esse livramento, ele é constante, porque o mal ele vai estar sempre do nosso lado. O que o Senhor Deus disse para Caim? Caim, se você... Nós conhecemos a história de Caim, né? Caim foi o primeiro homicida. Ele estava tomado por um acesso de raiva, de inveja do seu irmão. E o Senhor Deus disse para ele, Caim, o mal está sempre diante de você. Cumpre a você dominá-lo. Essa é a palavra que ele fala para nós, todos os dias. O mal está sempre diante de nós. Cumpre a nós dominá-lo. Porém, nós, enquanto seres humanos, como o irmão disse, não é as nossas armaduras, não é o nosso preparo, não é o nosso currículo, não são nossos títulos acadêmicos. E sim, essas armas aqui. Quais são as armas? O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. E na sua carta aos Efésios, né, ele vai dizer no capítulo 6, versículo 10, como conclusão de toda nossos ataques, nós somos expostos todos os dias, da obra que o Senhor Jesus fez para nos resgatar e nos livrar do império das trevas, das forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele vai dizer, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo.
Por esse motivo, estai, pois, portanto, trazendo de volta a cintura da verdade, o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com os quais podeis apagar os dados inflamados do maligno, e usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito. E depois de tudo isso, irmão Bruno, orando em todas as circunstâncias, com petição e humilde insistência. Tendo isto em mente, vigiar com toda perseverança e na oração de todos os santos. Depois de fez tudo isso, o capacete, a espada, a preparação do evangelho, né? Ainda assim, vigiar com toda perseverança. E graças a Deus, essa é a palavra. E para nós finalizarmos, eu quero apenas trazer uma passagem que é de Elias, né? E Elias teve uma maravilhosa proteção de Deus. Porque quando ele fugiu de Jezabel, né? Deus ali estava pronto para salvá-lo, para protegê-lo. Então, a gente vê aí que a proteção de Deus, ela está disponível para todos aqueles que quer receber a proteção de Deus. Deus tem sempre o escape, né? Escape e proteção. Então a gente vê que Deus ele está pronto para nos proteger de todo mal. Agora, aquele que não busca força em Deus, que não busca se refugiar em Deus, na sombra do onipotente, onisciente, onipresente, ele fica vulnerável às armadilhas do inimigo, acaba perecendo e parando e ficando na guerra. É verdade, irmão Bruno. Caminhando também para a conclusão, em cima do que o irmão disse aí, nós vemos exatamente no Salmo 91, né? Que vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é a sombra do Onipotente? Imagine que você está num ambiente e tem uma sombra protegendo você. Para chegar em você, tem que passar pela sombra. O Senhor Jesus disse que ele tentou proteger a Israel como uma galinha protege seus filhinhos de uma tempestade. Então, é essa a proteção, na sombra das suas asas. Né? Essa é a proteção que o Senhor nos protege. Porque, como nós dissemos no começo, irmão, nós somos seres físicos. Nós militamos no mundo físico, né? Com forças invisíveis. Imagina, você é um ser físico lutando com forças invisíveis. Parece uma desvantagem. Porém, o homem, ele tem à sua disposição essa proteção, né? Que é a figura, a pessoa do Espírito Santo na nossa vida, para nos alertar, para nos proteger e nos direcionar. E o senhor falando de desvantagem aí, eu lembrei de Jó, né? Eu vejo, é como se Jó estivesse na desvantagem, porque ele estava sendo atacado pelo inimigo, estava sendo atacado na família, nos bens materiais, na vida física, mas ele não sabia para onde correr, o que fazer. Perfeito. Porque tudo que ele perdeu no âmbito físico. Olha que interessante, irmãos, isso que o irmão disse. O irmão Bruno disse. Jó, tudo que ele perdeu fisicamente. Ele perdeu os filhos fisicamente, ele perdeu seus bens fisicamente, ele perdeu todo o seu gado fisicamente, ele perdeu a sua saúde física por uma atuação espiritual da maldade. Porém, Deus, ele tinha um propósito ainda maior na vida de Jó. E Deus mostrou que ele era com Jó. Depois Deus mostrou para Jó o motivo, né? E Jó foi abençoado com um segundo momento, onde Deus restituiu tudo aquilo que ele tinha, porque Jó entendeu que aquilo que aconteceu com ele foi uma força espiritual da maldade. E Jó foi usado para nós como tipo de ataque que nós sofremos. Porque Jó é um tipo do crente. Jó é um tipo de crente. O que Deus falou sobre Jó? Ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Não é tudo isso que Deus quer que nós... É o currículo de um cristão. Um currículo de uma pessoa que tem a proteção divina. Só que ele não pode se expor. Ele tem que estar sempre
nessa proteção. Porque uma vez que ele se deixa estar fora dessa proteção, ele se torna presa fácil para a atuação do mal. Ele diz ainda mais, e Jó ainda diz ainda mais, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então ele disse, porque eu sei, né? Agora você começa a pensar, sabia de que estava acontecendo na vida dele? A confiança em Deus, a confiança que Deus iria dar a vitória. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos a igreja, sobre a Deus aqui do Alto da Alegria, e nosso pastor Fernando Júnior, direção local, e o privilégio de nós termos participado por mais esse podcast aqui, estudando aqui a lição 10, com a proposta sempre, irmãos, não de comentar a lição em si, e sim o tema, né? Proteção, a promessa de proteção divina. Então, que os irmãos no seu estudo da sua lição, para a preparação da sua aula, ou o aluno que vai vir para a escola dominical, ele tenha a certeza, né, que ele tem uma promessa de proteção divina. E Deus, ele é conosco. Assim, nós agradecemos a participação aqui do irmão Bruno e nosso sonoplasta Alisson, tem dado um apoio para nós aí. Deus abençoe, irmão Alisson. Você é uma bênção de Deus. Você receberá seu galardão. Obrigado, professor Elias, pela sua presença e mais uma vez aqui nesse podcast. Agradeço a presença de todos aí, ao meu amigo e irmão Alisson, aqui que está na mídia aqui, e ao pastor local, Fernando Júnior, e a toda a igreja e a todos os queridos ouvintes. Fiquem todos com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ajude cada vez mais. Amém. E não deixe de ver, dar um like, curtir e compartilhar. Amém.